Boa tarde, alunos queridos. Hoje vamos falar sobre planejamento da auditoria. Vou colocar alguns pontos aqui que nós vamos tratar na aula. Então, planejamento de auditoria. Ele está ligado. Ele fala sobre os documentos. Aí está relacionado aos objetivos de auditoria, os benefícios, atividade. E nas atividades, ele fala sobre estratégia global, ele trata do plano de auditoria e fala do programa. Programa de auditoria. Tá. E o que é o planejamento de auditoria? São objetivos, né? Objetivos, metas que estamos para alcançar, né? Por exemplo, que nem nós fazemos metas na nossa vida, né? Então, é um planejamento que a gente traça ao longo de um tempo, de um período de tempo, para ser alcançado. É a mesma coisa que o planejamento de auditoria. Os auditores, eles traçam um planejamento, como é que deve ser feito, como é que vai ser feito para alcançar essas metas. E aí, os fatores relevantes, né, que trazem para o planejamento de auditoria são as práticas contábeis, que está relacionado também ao sistema contábil. Então, eles tratam também, através desse sistema contábil, né, tudo relacionado ao controle interno da empresa. Eles tratam também os riscos de auditoria e os procedimentos. Então, tudo isso está alinhado ao planejamento para alcançar essas metas, né? Esse planejamento que foi feito dentro da empresa. E aí o planejamento ele deve ser revisado e atualizado sempre que novos fatos acontecerem. Então, auditores, né, que estão fazendo uma auditoria dentro de uma empresa, sempre que novos fatos acontecerem, fatos relevantes, eles devem ser incluídos dentro do planejamento de auditoria e sempre ser revisados. E aí, falando um pouco sobre os documentos. O que são os documentos dentro do planejamento? Eles devem ser por escrito, sempre por escrito, manual, e sempre detalhando tudo que for necessário. Nunca pode ser um documento digitado. É sempre manuscrito e deve ser tudo detalhadamente pelo auditor, ou por quem esteja fazendo. Então, já a princípio eu vou trazer uma questão para ver se vocês estão entendendo. Eu vou ler a questão e vocês dizem qual é a alternativa. É uma questão de concurso, ok? De acordo com o descrito na norma de auditoria aprovada pela resolução do CFC, como se denomina a etapa da auditoria das demonstrações contábeis que, quando realizada adequadamente, ela é benéfica para uma auditoria por ser capaz de, dentro de outras coisas, auxiliar o auditor a dedicar a atenção apropriada às áreas importantes da auditoria, identificar e resolver tempestivamente problemas potenciais e auxiliar na coordenação do trabalho realizado por outros auditores especialistas. Então, nós temos 5 alternativas: o controle de qualidade, execução,
planejamento, supervisão ou revisão. Já está bem mais claro, depois que eu expliquei sobre o planejamento de auditoria, claramente o planejamento, né? Então, o que o planejamento ele diz, né? Ele já diz, dedicar atenção apropriada às áreas potenciais da auditoria. Então, planejamento, você deve dar atenção, né? Focar no planejamento para resolver. E identificar e resolver tempestivamente. Então, o planejamento é isso. É você identificar, resolver as questões que surgirem dentro da empresa. Ok. E agora tratando, né, sobre os objetivos. O que são os objetivos do planejamento? Vou até escrever aqui. Caneta já falhou. Tá falhando aqui. Do planejamento. Os objetivos do planejamento ele sempre inicia na fase da avaliação. Então, os objetivos eles estão ligados a planejar maior volume, obter maior cooperação do pessoal dentro da empresa. Eles determinam também a natureza, a amplitude e as datas. As datas sempre devem ser datadas ao final do planejamento da auditoria. Sempre deve ser assinado por quem fez e datado, colocar a data, né, do dia do planejamento. E aí, além disso, ele também deve identificar previamente os problemas relacionados às ocorrências. Atenção, por favor. Aos problemas relacionados. Já fui reprovada, então, na boca. Ainda bem que eu fiz para eu poder saber, olha. Melhor aqui do que lá. Então, a gente deve sempre identificar dentro do planejamento os problemas que estão ocorrendo, né, dentro da empresa que a gente está fazendo a auditoria. E aí, tratando-se dos benefícios do planejamento também, os benefícios do planejamento para a auditoria, ele traz como atenção apropriada às áreas importantes, né? Então, eles devem estar focados totalmente para dentro do projeto que eles estão realizando, a auditoria. Eles devem resolver também problemas que venham a ocorrer. Eles tratam também da seleção dos membros da equipe, então eles planejam ali, ou eles têm uma equipe para seguir o planejamento e realizar a auditoria. E a supervisão, né, dos membros, os auditores. Então, eles um dos benefícios que tem para a resolução dos problemas dentro da auditoria. E falando um pouco das atividades, né? As atividades elas estão relacionadas à estratégia global, o plano de auditoria e o programa de auditoria. A estratégia global, né? A estratégia ela é orientar ela é para orientar e desenvolver, né, o plano de auditoria. Então, ela sempre vai estar alinhada ao planejamento, porque é ela que serve para orientar, prever possíveis problemas para dentro da auditoria e você poder resolver. Então, uma das características, né, da estratégia global, né, são as características do trabalho, né, de definir o problema e o alcance dele, definir os objetivos do relatório, então, através dos relatórios, né, que trata também dentro da estratégia global,
Eles falam também considerar os fatores que são relevantes, né, no julgamento profissional que vem a acontecer dentro da auditoria, né, do profissional do auditor, que são significativos. Então, tudo devem estarem alinhados e estar dentro da estratégia global. Além disso, também eles tratam dos resultados das atividades que são preliminares e os recursos necessários, né? A estratégia global, ele também traz ali, ele determina a natureza, a época e a extensão desses recursos. E tratando-se um pouco do plano de auditoria, que é o segundo ponto, ele é um pouco diferente da estratégia global, né? Porque ele trata da natureza, a época e a extensão, que é diferente da estratégia global. E o plano de auditoria, ele traz além ele fala da natureza, a época e a extensão, dentro dos procedimentos. Os procedimentos que são planejados e avaliados são avaliações de risco. Além disso, também ele trata também de alguns procedimentos que são adicionais. Então, alguns procedimentos que vêm a ocorrer que são adicionais para dentro da auditoria, eles tratam como um plano de auditoria. Ok? E o programa de auditoria, que é o terceiro ponto. O programa nada mais é do que o plano de auditoria, né? Que é o plano de ação, voltado para orientar e controlar a execução dos exames da auditoria. Então, ele nada mais é do que um complemento, né, da estratégia e do plano. O programa, ele vai orientar e controlar toda a execução, tudo o que está acontecendo dentro da auditoria. E aí eu vou trazer mais uma questãozinha para vocês. Também é uma questão de concurso. Ele fala, como é que se denomina o plano de ação? Plano de ação voltado para orientar e controlar a execução dos exames de auditoria. A. Papel de trabalho. B. Planejamento. C. Programa de auditoria. D. Procedimento de auditoria. E E. Avaliação dos controles internos. Lembrando que eu falei, programa de auditoria, ele vai orientar e controlar a execução dos exames de auditoria. Então, é a letra C, né, que é o programa de auditoria. E mais uma questãozinha também, né? Também exame do QCIM, que é uma banca de marinha. Também tratando do primeiro ponto. Dentre as atividades de trabalho de auditoria, existe uma etapa na qual o auditor independente ele estabelece a estratégia geral dos trabalhos a executar na entidade a ser auditada, elaborando-os a partir da contratação dos serviços, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames, de modo que possa desempenhar uma auditoria eficaz. E aí, também são 5 alternativas. A avaliação da afirmação, em nenhum momento eu falei sobre isso. Planejamento de auditoria, bem provável, né? A gente está tratando sobre esse ponto. C, conhecimento da empresa, em nenhum momento também falei sobre isso. Execução da auditoria, provavelmente não, né? Elaboração dos papéis de trabalho. Então, acho que a única alternativa aqui que cabe a essa questão é a letra B, né? O planejamento de auditoria, porque aqui na questão, na elaboração da questão, ele já diz, né, que elaborando a partir da contratação dos serviços, estabelecendo a natureza, a oportunidade e a extensão dos exames. Isso quem trata é o planejamento da auditoria. E só mais uma questão para poder finalizar. Também é uma questão de banca, de marinha. Então, segundo Almeida, né, que é um livro de auditoria, o objetivo do auditor externo ou independente é emitir sua opinião sobre as demonstrações financeiras examinadas. Para atingir esse objetivo, o auditor necessita planejar adequadamente seu trabalho e seguir alguns passos de auditoria. Sendo assim, qual é o último procedimento que deve executar antes da emissão do parecer?
Então, é um dos pontos aqui que eu trouxe, né? Ele fala de estabelecer a natureza, datas e a extensão dos procedimentos de auditoria. E é isso, gente. Muito obrigada. Deu para ficar claro todo o entendimento, planejamento de auditoria. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima aula.